convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Segundo o livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Marcos, finalzinho do capítulo 4. Nós vamos ler do verso 35 ao 41. Marcos 4, 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora e da Tua palavra, revelação do Senhor, como Teu povo, que Te adora e que necessita ter a sua fé edificada, necessita ter a sua fé reforçada, necessita ter a sua fé crescendo. Nosso pedido essa noite, nossa súplica nessa noite, é que o Teu Espírito abra os nossos olhos para que nós possamos ser encorajados na realidade que Cristo se importa conosco, na realidade que Cristo cuida de nós. Fala conosco, Pai. Ensina-nos essa realidade. Ajuda-nos a olhar a nós mesmos e a olhar para o Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nós saiamos daqui encorajados nessa noite pela Tua palavra. Nossa oração como povo Teu que reúne para adorar-Te nessa noite e que quer viver uma vida de adoração além dos muros desse prédio, uma vida cotidiana de adoração e louvor ao nome do Deus Trino. Nós suplicamos isso no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa talvez seja a pergunta mais idiota do Novo Testamento. A pergunta mais estúpida que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Nós temos muitas perguntas no Novo Testamento. Perguntas como as perguntas retóricas do apóstolo Paulo. Perguntas sinceras e inocentes, como a de Nicodemos ao Senhor Jesus. Mas essa é, sem dúvida, a pergunta mais estúpida que é feita no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perdão. Não dá para ficar mais estúpido do que isso. E sabe qual que é o problema? É que não dá para ser mais humano do que isso. Essa pergunta reflete o que há de mais natural na vida humana. A nossa total fraqueza. A nossa total fraqueza. Nós somos seres fracos. Nós somos pó. Essa é a nossa realidade.
É assim que nós somos. Embora a gente goste de pensar de nós mesmos, né, ter um olhar para nós mesmos completamente diferente disso. Por exemplo, a gente gosta de pensar a respeito de nós mesmos que nós somos pessoas muito lógicas, né? Nós gostamos de pensar isso, porque nós somos racionais, seres muito racionais. Por exemplo, nós estava esses dias conversando com algumas pessoas a respeito de Deus, da Bíblia, do Evangelho, e essas pessoas estavam todas preocupadas com a lógica e a racionalidade a respeito da divindade, da Bíblia e do Evangelho. Eles estavam me fazendo perguntas e queriam que eu desse embasamento lógico da minha fé. Por que você crê nisso? Por que você crê que Deus juntou um monte de terra lá e fez o homem da terra? Não faz sentido. E eles queriam, e me exigiam lógica. Então eles estavam pensando de si mesmos, né? Eles eram muito lógicos, muito racionais. Aí, de repente, uma dessas pessoas fala assim, não, mas o que você tem a dizer, então, sobre o casamento de Cristo com Maria Madalena? Eu parei assim, opa, peraí, que negócio é esse? De onde você tirou isso? Você está vindo me exigindo um monte de respostas lógicas e racionais para a minha fé, e de onde você tirou essa afirmação aí? Qual a base lógica e racional para isso aí que você tem? Nós gostamos de achar que nós somos lógicos e racionais. Nós gostamos de achar que nós somos corajosos, cheios de virtude, como o apóstolo Pedro, antes da morte de Jesus. Senhor, eu vou seguir você até o fim. Seja o que for que aconteça com o Senhor, eu vou atrás, vou estar lá. Mas a realidade é essa aqui. Nós somos fracos, nós somos pó. E essa realidade sempre vem à tona nos momentos de dificuldade, nos momentos de temor. Fica muito evidente essa nossa fraqueza, essa nossa incoerência. Fica evidente como nós somos movidos pelas nossas emoções, pelos nossos temores, os nossos medos. É isso que move a gente, embora a gente tenta, vez após vez, negar essa realidade. Nós somos assim. E é isso que está acontecendo aqui com os discípulos. Esses são homens experimentados no mar. Mas no meio dessa tempestade, o medo de serem engolidos pela tempestade, a pergunta que vem à mente deles é: Senhor, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? Está aí dormindo por quê? É interessante isso, porque um amigo meu, certa vez, ele fez uma viagem, ele estava num momento meio diferente da vida dele, e ele fez uma expedição para a Antártica, num navio, né? E é interessante, porque o relato dele diz que num momento de tempestade que ele viveu nessa travessia para chegar na Antártica de navio, né, numa turbulência que havia ali no mar, e o barco sendo chacoalhado de um lado para o outro, ele estava morrendo de medo. Ele ficou surpreso, porque a tripulação do navio estava bem tranquila. Estava ali bem tranquilo, já sabiam, estavam acostumados com aquele movimento do mar, sabiam o que precisava ser feito ali, eles estavam tranquilos. E o meu amigo apavorado. O que deixa essa situação aqui dos discípulos ainda mais evidente para nós. Porque esses eram pescadores, esses homens. Eles viviam naquele mar da Galileia. E essa então não foi qualquer tempestade que eles enfrentaram. Não era uma tempestade a qual eles estavam acostumados, mas foi uma tempestade forte, a ponto deles temerem por sua própria vida. E nesse momento, então, temendo por sua vida, eles mostram o que os homens são: medrosos, irracionais. Senhor, o Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se importa com a gente? Essa é a lógica do ser humano. Quando nós nos encontramos em dificuldades, qualquer questões mais lógicas, vai embora. Pensa no povo lá no deserto. Eles viram todas as maravilhas que Deus fez para tirar eles do Egito, para libertar eles da escravidão de Faraó. Mas depois de atravessarem o Mar Vermelho, quando chegou as dificuldades no Mar Vermelho, qual foi a reação deles? Blasfêmia, dúvida. O Senhor não se importa com a gente. O Senhor trouxe a gente para cá para morrer de fome.
Estava faltando túmulo lá no Egito para o Senhor trazer a gente aqui para matar nesse deserto? Essa é a natureza humana diante da dificuldade. Irracional, completamente emocional. Nós nos esquecemos de tudo que nós já conhecemos e vimos, e até mesmo de coisas que nós confessamos e cremos e confessamos. E aí fica a pergunta: o Senhor não se importa? O Senhor não se importa? Mas a realidade é completamente diferente dessa. A realidade é, Cristo se importa. Cristo se importa. E eles já tinham visto um Cristo que se importava. Eles conheceram esse Cristo que se importa com as pessoas. Eles viram como Cristo chegou no casamento em Caná e acabando o vinho do casamento. Jesus não tinha nada a ver com aquilo. Jesus foi lá e, deixa eu fazer aqui um milagre, transformar água em vinho, para que a festa possa continuar e a gente continue celebrando a união desse homem e dessa mulher. Cristo se importou com aquele casamento, com aquele casal. Eles viram o Senhor Jesus entrando numa cidade, vendo uma viúva que estava indo enterrar o seu filho, o Senhor se compadecendo daquela mulher, que agora é viúva e sem o seu único filho, como que ela iria se sustentar? E o Senhor Jesus vai lá, então ressuscita aquele homem, porque Jesus está compadecido daquela mulher. Eles ouviram o testemunho de João Batista a respeito de quem era Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eles viram Jesus efetuar muitas curas. Viram Jesus expulsar demônios. Eles sabiam que Jesus era alguém que se importava com os homens. Alguém que se importava com os homens. Jesus se importa. Essa é a realidade. Diante do medo, eles esqueceram disso. Mas a realidade é essa. Jesus se importa. Isso fica muito evidente, irmãos, quando a gente pensa em quem é Jesus. Na descrição que o próprio apóstolo João vai fazer de Jesus. Jesus é o Deus encarnado. É o Deus que se faz homem para salvar pecadores. Cristo encarnou para livrar a gente da nossa bagunça. É como diz o autor de Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, ele vai dizer que Deus criou o homem bom, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele quebrou tudo, bagunçou todo mundo. E porque Cristo se importa, ele encarnou para salvar a humanidade. Para salvar a humanidade. Nós somos completamente fracos. E a realidade é diferente do que nós esperamos. Cristo se importa, irmãos. Eu penso que o grande dilema que levou os discípulos a essa pergunta estúpida, a essa pergunta tola, foi porque eles ainda não haviam entendido, e aqui é um ensinamento de Jesus para eles, a realidade de que obediência é diferente de tranquilidade. Obediência é diferente de tranquilidade. Interessante, porque como o irmão Júlio disse aqui, né, não há promessas de uma vida, né, como o Evangelho da Prosperidade costuma dizer por aí no Novo Testamento. Nós não cremos nisso, nós não confessamos isso. Mas quão diferente é da nossa realidade, porque nós, muitas vezes, vivemos nessa expectativa. Na expectativa de que obedecer ao Senhor é um sinônimo de tranquilidade e sossego. Eu penso que
o grande desafio dos discípulos aqui foi justamente esse. Porque note, é o Senhor Jesus que chama os discípulos para atravessar o mar no meio da noite. É o Senhor Jesus quem os chama para atravessar. Não foi num dia de tarde, eles precisando pescar, ou porque estavam tediados em casa, quer saber? Vou dar uma navegada agora no Mar da Galileia. E eles viram as nuvens pretas e falaram, bom, parece que vai ter uma tempestade, mas vou mesmo assim, estou muito tediado, vou lá. E aí chegando lá, uma tempestade, e agora eles precisam rogar, Senhor, por favor, me tira daqui. Não é isso que está acontecendo aqui. Não é isso que está acontecendo aqui. É o Senhor quem chama eles. Passemos para outra margem. E eles obedecem ao Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos lá, Senhor. Vamos agora, está de noite, mas vamos lá. E a expectativa deles é essa. Nós estamos seguindo Jesus. Ele chamou a gente para atravessar. Como agora nós estamos no meio dessa tempestade e ele está aí dormindo, o Senhor não se importa conosco, com a nossa vida? Irmãos, repetidamente, nós temos a falsa expectativa de que a vida de fidelidade e obediência é uma vida de tranquilidade e sossego. A gente vive igual aos amigos de Jó. Se há um problema, opa, preciso achar onde que eu pequei. Mas a realidade é completamente diferente. Se você é fiel, se você é obediente ao Senhor, você vai entrar em muitas dificuldades na sua vida. Note os contextos. Essa história é contada por Mateus, por Marcos e por Lucas. E se você lê o contexto mais abrangente, as parábolas que estão anteriormente, as histórias que Jesus conta anteriormente a essa, você vai ver que Jesus está constantemente falando de obediência ali e de como é a vida daquele que o segue. Então, alguém que quer seguir Jesus, ele vai falar, olha, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus vai contar a parábola do semeador e vai dizer que aquela semente que cai em boa terra significa aqueles que recebem a palavra de Deus. Aqueles que ouvem e recebem a palavra de Deus. A família de Jesus chega lá onde ele está reunido com os discípulos, e aí eles falam, sua família chegou aí. E ele vai dizer, a minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Há todo um contexto de um chamado a um discipulado fiel e obediente. Há uma confiança na pessoa e na obra de Jesus. E agora o Jesus leva os seus discípulos ao teste dessa confiança. E é por isso que ele repreende tão firmemente os discípulos, ao dizer, vocês ainda não têm fé? Vocês são tão tímidos assim, vocês não estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Que vocês precisam obedecer. E que a vida de obediência vai ser carregar sua cruz. Vai ser difícil. Seguir ao Senhor Jesus pode muitas vezes, e na grande maioria das vezes, vai nos levar para o olho da tempestade, irmãos. Essa é a realidade da vida cristã. Essa é a realidade da vida cristã. Os discípulos entraram naquele barco cantando a musiquinha, com Cristo no barco tudo vai tudo bem, vamos atravessar de boa, vamos para outra margem no meio da noite. Mas eles não esperavam aquela tempestade, porque eles tinham uma teologia torta. E o grande desafio para a gente é entender isso. Se você for fiel ao Senhor, isso vai trazer dificuldades para você. Muitas mensagens missionárias eu já ouvi repetidas vezes. Pessoas, dizendo a respeito dos apóstolos em Jerusalém, ali no livro de Atos, que eles ficaram confortáveis em Jerusalém, então o Senhor trouxe a perseguição para que eles pudessem ser espalhados pela terra. Se você ler direitinho o livro de Atos, você vai perceber que não é bem assim a história.
é justamente pela fidelidade dos apóstolos, no testemunho a respeito de Jesus como o Messias, que entregou a sua vida para redimir o seu povo, que eles começam a ser perseguidos. É pela sua fidelidade que eles são perseguidos. E essa tem sido a experiência de muitos crentes ao longo dos séculos da vida cristã. Quando nós nos dispomos a ser obedientes, você vai enfrentar dificuldades. Você vai enfrentar uma tempestade. Eu pude experimentar isso na minha vida. Eu e a minha família. 2015, me formando no seminário, cheio de vontade, de desejo de servir a Igreja de Cristo, querendo obedecer ao Senhor, eu e minha família nos mudamos para o Rio Grande do Sul. E eu tenho convicção de que nós obedecemos ali ao Senhor, fizemos aquilo que o Senhor esperava de nós. Isso não trouxe uma vida fácil para mim, Luciana, Anelisa e Isabel. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós tivemos ali uma vida muito difícil. Muito difícil. Até o ponto que nós não poderíamos mais continuar naquele lugar. Mas em nenhum momento eu tive uma percepção de que, eu estou aqui, estou sofrendo porque estou desobedecendo a Deus. Não. Muito pelo contrário. Minha disposição de servir ao Senhor me colocou em momentos e situações difíceis e ruins para mim e para minha família. O Senhor não se importa conosco? Meu encorajamento para você nessa noite é na afirmação de que Cristo se importa de várias maneiras. Primeiro, Cristo se importa com você se você mesmo está armando, né, as astúcias, as enrascadas para a sua vida. Cristo se importa. Se você tomou decisões erradas que te colocaram em situações difíceis, Cristo se importa. Ele se fez homem justamente para resgatar você das suas burradas e da sua estupidez. Se arrependa do seu pecado, confesse a Ele. Senhor, me salva, porque eu sou fraco. Me salva porque eu sou fraco. Eu decidi errado. Fui precipitado. Estava ansioso. E agora eu preciso de salvação. Assim como o Senhor se compadeceu lá da viúva de Naim. Como o Senhor se compadeceu daquele casal em Caná. Se compadeça de mim. Porque eu fiz os cálculos errados. Eu tomei decisão errada. E eu preciso da sua misericórdia. Cristo se importa. Cristo se importa com você por situações adversas que você tem vivido, não porque você mesmo as provocou, mas porque você vive num mundo quebrado e caído. Você que está enfrentando uma doença. Você que está enfrentando um relacionamento difícil. Um casamento a pontos de se quebrar. Uma relação com seu pai ou com seus filhos que você não sabe mais como lidar com ela. Cristo se importa. Busca Ele. Se coloca diante dEle. Reconheça que Ele se encarnou para restaurar a humanidade, para trazer paz à humanidade. Não com dúvida, não com incerteza. Mas com fé. Não com timidez, mas com intrepidez, com coragem, com ousadia. Se coloque diante de Cristo, clamando a Ele. Mas eu quero encorajar você, principalmente, na realidade de que é difícil ser fiel ao Senhor. E de que isso vai trazer circunstâncias difíceis para você. Sei que muitos irmãos nossos estão preocupados com a nova situação política do país. E com o enfrentamento que a igreja cristã agora vai, talvez, receber. Por causa da sua visão a respeito da vida, a respeito de valores e princípios morais. Meus irmãos, não tenham medo.
Cristo se importa. Se Deus decidiu trazer a tempestade, Ele tem algum motivo para isso. Mas isso não é motivo para você duvidar daquilo que Ele já tem feito, de tudo que Ele já realizou. Se Deus decidiu soltar a coleira de Satanás nesse país, isso não é motivo para que nós deixemos a nossa obediência e a nossa fidelidade ao nosso Salvador. Não é motivo. Da mesma maneira, você que está começando esse ano um novo trabalho na faculdade, e você vai enfrentar resistência, pessoas que se opõem à fé, pessoas que vão pedir para você fazer coisas que são contra a sua fé. Não esmoreça. Não permita que esses enfrentamentos, essas dificuldades, tirem de você Jesus Cristo como centro da sua vida. Dedique a sua fé a Jesus. Pregue a você. Jesus se importa com a minha obediência. Ele me chamou. E se Ele me trouxe aqui, no meio dessa tempestade, Ele tem algum propósito que eu desconheço. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jesus Cristo se importa com você. Se importa com a sua fidelidade, com a sua obediência. Não esmoreça. Não esmoreça. Nós somos fracos. Nós somos humanos. E muitas vezes, se você for sincero, você vai reconhecer isso. Muitas vezes. A gente não fala com a boca, mas o nosso coração está lá, ressoando essa pergunta. O Senhor não se importa que pereçamos? Mas o que a gente precisa lembrar é daquele que até o vento e o mar obedecem. Até os demônios obedecem. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se encarnou para salvar a mim, salvar você. E Ele se importa contigo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por Jesus Cristo. Quero confessar, Pai, a nossa incredulidade e a nossa falta de fé, a nossa insensatez, nossos medos que nos levam à estupidez e à insensatez da incredulidade. Tanto, ó Pai, que nós já experimentamos da Tua bondade, da Tua benignidade, da Tua misericórdia, da Tua graça. Mas quando nós nos vemos no meio de ventos fortes, de tribulações, imediatamente nosso coração se enche de dúvida, de incredulidade, e nós perguntamos: o Senhor não se importa conosco?